Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Viviane, te dou as boas-vindas, porque você está no videocast Escutando os Sentimentos. Este programa é produzido pelo Grupo Espírita Esperança, o GESP, aqui em Camaragibe, Pernambuco. Primeiramente, eu gostaria de convidar você a participar aqui com comentários e perguntas. Neste programa, vamos ficar muito felizes com a sua participação. Queria pedir também que, ao final, se você gostar desse conteúdo, você possa deixar um like, né, e compartilhar com seus amigos, para que o YouTube entenda que esse programa tem um conteúdo massa e que pode chegar para mais pessoas. Se você não segue o GESP nas redes sociais, é mais um convite que eu te faço. Vai lá no Facebook, no Instagram, procura lá o GESP, que você vai estar por dentro de toda a nossa programação, dos nossos videocasts, os temas das nossas palestras, como é o atendimento na casa, tudo está lá nas nossas redes. Então, se você ainda não segue, vai lá para você ficar por dentro de tudo. Bom, aqui hoje a gente vai continuar o estudo, né, do livro Prazer de Viver, que é esse livro aqui. A gente está estudando esse livro, já estamos no capítulo 7, e este livro, hoje, né, nós vamos falar sobre inveja. Mas para conversar conosco, eu queria chamar aqui as nossas queridas Janete Olha Pedrosa esse cachorro aqui, ó. e a Fábia Pereira. Que bom ter vocês novamente aqui no programa. Tudo bem, Janete? Tudo bem, Fábia? Olá, tudo bem, Viviane? Olá, querido internauta, que sempre está conosco, né, aqui compartilhando conosco desses temas reflexíveis, do qual a gente tem um grande, imenso prazer em participar, em passar e receber também, porque também nós recebemos. Tudo de bom para todos nós. Alegria enorme, coração feliz de estar aqui desfrutando com você, Viviane, com Janete, desses momentos em que a gente se dedica a estudar um pouquinho mais a respeito da nossa espiritualidade, levar essa mensagem também que nos traz a irmã do Fogo, esse espírito tão dedicado aí, trazendo esses ensinamentos, esses depoimentos de vida para a gente, né? Pois é. A Hermance, né, que é o espírito que psicografa o livro que a gente está estudando. O médium que psicografou é o Vanderlei Oliveira. Se você ainda não tem um livro, procura aí. É importante que você possa também acompanhar o conteúdo que a gente traz aqui e fazer a sua leitura, para você ter a sua reflexão também. Bom, gente, a gente vai falar sobre inveja hoje, né? Capítulo 7, o tema inveja. Segundo Hermance, a inveja é um mecanismo do ego. Ela consiste numa neurose de quem quer ser superior a alguém. Aí eu vou perguntar aí para Fábia, inicialmente. Fábia, eu te pergunto, inveja existe mesmo? Existe muito, né? E eu acho engraçado é que existe tanto e é tão comum que a gente não tem nem coragem de confessar que ela existe. Ela é tão frequente no nosso dia a dia, nas nossas convivências, que a gente não tem coragem. E aí o capítulo, né? A irmã se denominou de sentimento inconfessável. Verdade. É tão presente nas nossas vidas, é tão comum no nosso dia a dia, que a gente sequer tem coragem de confessá-lo. Né? Quem da gente assim já parou, já meditou e já identificou que em determinado momento eu estava com inveja? Quantos têm coragem de fazer isso? Né? Normalmente a gente esconde esse sentimento de nós mesmos, porque, como a Viviane falou, né, ele é uma disputa, né, do nosso ego, é algo que é neurótico, é o ego que está ali falando o tempo todo, dizendo que a gente é melhor do que qualquer pessoa e de que a gente merece, né, todos os privilégios que estão aí disponíveis. E aí, para que a gente justifique que a gente é melhor, o que é que eu faço? Eu diminuo o outro, o potencial, a capacidade do outro. Então, nesse momento, se dá a inveja. Ô, Janete, a gente pode dizer
que a inveja é a não aceitação do que nós somos? Claro, claro. A inveja, a Hermance, no livro Mereça Ser Feliz, ela diz que a inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Então, é o orgulho. Então, a gente abaixa a autoestima, né? A falta de autoconhecimento, de autoamor, nos leva a esse sentimento, como a tantos outros. Então, a inveja, ela é decorrente desse orgulho. E ela realmente é muito perniciosa, ela é muito sutil, como a Fábia disse. Né? Ela decorre desse sentimento e que a gente não percebe. A gente não percebe. Me permitam compartilhar, porque normalmente a irmã se diz que é um dos sentimentos que a gente menos confessa. E eu tive a prova viva disso, e a Fábia foi minha parceira, e ela realmente, eu me permito compartilhar, porque eu nunca me achei invejosa. Eu não tenho inveja de ninguém. Não consigo ter inveja de ninguém. Eu sempre eu compartilho com as pessoas, me alegro com as vitórias alheias, mas eu tinha uma antipatia por uma determinada pessoa e não sabia de onde vinha essa antipatia, e aquela coisa me corroía, aquela coisa me apertava o peito, e eu não sabia o que era. E até que um dia, quando nós chegamos em Belo Horizonte, eu na frente da casa dessa pessoa, e quando cheguei na frente da casa dessa pessoa, eu dei uma crise de choro, me abracei com a Fábia, e Fábia ficou desesperada, sem saber o que estava acontecendo. E Fábia, o que é, Janete? O que é, Janete? E eu disse, eu estou com inveja. Lembra, Fábia? Lembro. Atrás. Perfeitamente. Foi libertador. Foi libertador. Nomear o sentimento, né? Nomeei o sentimento. Como isso é libertador? Eu não digo a vocês que eu não sinto inveja. Hoje eu conheço, eu sou, confesso, real confesso, vamos dizer assim, porque eu percebo quando eu estou com inveja. A partir do momento que eu detectei aquele sentimento de inveja por determinada pessoa, hoje ficou mais fácil. Quando eu olho para a pessoa, quando eu tenho aquele sentimento, né, eu digo, já sei separar, já sei diferenciar quando é inveja ou quando é a inveja criativa, que ela vai falar aqui. Né? Era isso que eu ia perguntar, Fábio, agora. É a inveja boa que o pessoal chama, né? Será que existe essa inveja boa? Fala aí, Fábio, sobre essa inveja criativa, que é uma inveja propulsora, é uma inveja impulsionadora. Até ler o capítulo, eu não acreditava na inveja boa, né? Para mim, só existia a inveja ruim. Aí vem a irmã se fala de inveja criativa. Ela deu um nome bonito, assim, né? Para que o popular já conhecia como inveja boa. Isso. Eu permita só voltar nesse momento, que foi extremamente rico, né, e libertador para a Janete. Foi uma vivência que nós tivemos juntas, né? E aí ela veio numa catarse muito grande, porque ela identificou que o que ela estava sentindo era inveja, né? E foi importante essa catarse para você, Janete. Eu te digo uma coisa, foi extremamente instrutivo para mim também. Porque a partir daquele exemplo, você passa a se observar melhor, né? Quem tem esse compromisso pessoal, né, íntimo, de querer buscar o aperfeiçoamento, tem que estar se observando. E diante daquele momento tão rico de emoção sua, eu também aprendi muito, viu? E digo a você que eu também tenho meus momentos de inveja, e quando a gente identifica isso, cai na gente, e a gente vem à tona, o ego, ele sai um pouquinho de cena, e vem a nossa porção espiritual, né? Que quer o progresso da nossa alma. Quando ele vem à tona e nos traz essa clareza, é extremamente enriquecedor. Né? Mas, assim, retomando aqui o que a irmã Sidufo, que é a nossa grande instrutora, nos diz sobre a inveja, ela elenca, muito apropriadamente, Viviane, dois sentimentos. Ela chama, é a admiração e a frustração. Quando você observa o outro e observa e tem aquela vontade de ser igual ao outro,
né, com aquele sentimento de admiração, isso é o que ela chama de inveja criativa. É aquela inveja que vai nos impulsionar a querer estar naquela posição, a querer estar daquela forma que o outro, a ter aquela conquista que o outro teve. Isso é o que ela chama de inveja criativa, porque nos impulsiona, nos faz sair do ponto onde nós estamos e querer dar um passo adiante. É o que as pessoas também chamam, né, popularmente da inveja branca. Mas quando aquele sentimento, né, o sentimento que nos norteia é a frustração, aí ela diz que esta é a tal e boa inveja mesmo, tá? É o que ela chama de consciência invejosa. Quando a gente inveja o outro, né, tem aquele sentimento, vê a conquista do outro, a gente quer para a gente aquela conquista do outro, e sabe o que é que a gente faz para justificar? O que é que o nosso ego faz para justificar que a gente não está naquela posição? Ele diminui o que ela chama de diminui a luz alheia, ou seja, a gente começa a procurar defeito naquela conquista, a diminuir aquela conquista, para que a gente não se sinta tão frustrado, né? Para que a gente justifique a nossa frustração, a nossa inveja. Aí a gente começa a diminuir, né, a conquista alheia. A irmã, se ela chama, né, a gente já falou no início, que a inveja é um sentimento inconfessável. Sabe, já falou alguma coisa, mas aí, se você puder, Janete, complementar, por que a irmã se chama a inveja como esse sentimento inconfessável? É porque é um sentimento, é difícil. Como eu já falei no início, como a gente não se conhece, nós não nos conhecemos. Então, a gente, tudo parte do autoconhecimento. Então, a gente não aceita aquele sentimento. Eu digo isso por mim, pelo que eu já falei, eu não me conheci, como ainda não me conheço, tenho muito a me conhecer ainda, mas a gente não admite que tem. A gente acha que o outro, a gente vê como oponente, a gente vê como uma pessoa, como a Fábia falou, a gente começa a colocar defeito para justificar aquele sentimento que a gente não quer confessar, que a gente não quer admitir, a gente começa a diminuir o outro, a gente começa a ver ele como um oponente, com malquerência, então tudo a gente bota defeito, o brilho do outro nos ofusca, nos incomoda, e a gente passa a não querer confessar, e ela diz que é um dos sentimentos mais inconfessáveis, porque ele é difícil de se admitir, entende? É difícil de você detectar. Por isso que eu digo que eu fui muito agraciada nesse sentido, de eu acender aquela lâmpada, e assim, eu admiti naquele momento, eu estou com inveja, porque por anos eu senti um desespero ao chegar perto da pessoa. Nós pensávamos até que seria coisa de outras vidas, chegamos a pensar que seria tamanha a minha aversão à pessoa. Para você ver angústia, né? Uma angústia tremenda. Um choro. Quando eu pensava, quando entrei no avião aqui em Recife, sabendo que ia para a casa da pessoa, eu já tremia, não falava nada, mas aquela angústia, a vontade de voltar, a vontade de não ser mais espírita, de não fazer mais parte do movimento, para não estar perto daquela pessoa. E aquilo tudo era inveja, que eu não queria confessar. Então, quando eu fui no avião me perguntando o que era aquilo, o que me perguntando, tentando descobrir aquele sentimento, nomear aquele sentimento, o que era que eu sentia, que eu sabia que não era coisa de vidas passadas, eu já tinha tido a certeza que não era coisa de vidas passadas. Então, a partir dali que eu fui nomeando aquele sentimento aos poucos durante a viagem, e quando eu desembarquei, que cheguei em frente à casa, eu digo, agora eu vou ter coragem de dizer, é inveja. E a partir dali, tudo realmente mudou. Foi libertador, né? Foi libertador. Vocês acreditam? Hoje em dia, com as redes sociais, onde as pessoas, principalmente o Instagram, né, que mostra só o lado bom, né? A vida perfeita de todo mundo, vocês acham que o advento aí da internet, das redes sociais, ele é um terreno muito fértil para a inveja? Vocês acreditam que
com esse advento, a quantidade de inveja aflorou mais nas pessoas? Eu não digo que aflorou, assim, que é um ambiente propício para que a inveja, ela desponte, né? Apareça. Porque, assim, não é um terreno que ele não existe em cada um de nós. Esse terreno, ele existe. Cabe a gente saber encontrá-lo ou a gente coloca, a mídia vem colocando adubo, né, nesse terreno, e o que a gente precisa fazer é sedimentar esse terreno, para que ele não frutifique nada a mais. À medida que a gente... O que a inveja, no seu seio, ela nos proporciona? Ela parte do princípio de que, se eu não me conheço, se eu não reconheço o meu valor, eu vou valorizar e eu vou admirar o que é do outro e eu vou querer o que é do outro. Eu vou querer aquela posição do outro, né? A mídia atual, né, e as redes sociais, elas fazem essa propaganda da vida perfeita o tempo todo. Não é isso, a vida não é isso, né? A vida é um grande desafio, né? Todos nós viemos e estamos aqui na vida, na encarnação presente, para tentar sanar as nossas dificuldades íntimas. Isso é doloroso, né? Você reconhecer que é invejoso, você reconhecer que é egoísta, é extremamente doloroso, né? É um caminho doloroso de retorno à nossa verdadeira essência, que é uma essência divina. O nosso potencial divino está lá, adormecido. Então, a rede social hoje, as mídias, o que é que fazem? Elas fomentam ainda mais esse terreno aí da inveja, ao invés de fomentar aquilo que nós temos essencialmente em nós, que é a nossa natureza divina. Por quê? Porque não são valorizados os valores espirituais. Não. O tempo todo valoriza os valores materiais. Né? Fomentando ainda mais esse terreno que a gente tem aí disponível, né? Que é o da inveja. É verdade. E respondendo, terminando de responder tua pergunta, porque é um sentimento inconfessável, né, a partir do não conhecimento, da falta de autoconhecimento, a irmã se diz que ele é inconfessável, sobretudo, porque a gente ainda não aprendeu a amar o que temos e o que somos. Não é? Então, quando a gente aprender a amar o que tem, naquilo que a gente precisa, ter a certeza de que a gente tem o que precisa e pode ter, e que a gente é como nós somos, né? Amar quem somos hoje, eu, Janete, sou desse jeito, com todos os defeitos, com todas as dificuldades, com todas as limitações, mas eu tenho que me amar, me aceitar. Isso não quer dizer que eu vá ficar parada no tempo e achar que eu sou assim, vou ficar assim e serei sempre assim, como se chama, né? A síndrome da Gabriela. Mas, assim, na verdade, esse reconhecimento de quem você é o ponto de partida. É o ponto de partida para que eu avance. Né? Então, eu preciso me aceitar primeiro. Eu sou assim, eu estou assim. Vamos até colocar, gosto muito de colocar, eu estou assim, eu estou Janete hoje. Né? Amanhã não serei uma Janete, terei outra personalidade, né? O mesmo espírito, mas em outra personalidade, com outras atribuições, com outras missões, com outras tarefas. Mas, a partir do momento, ela diz que é inconfessável, deixa de ser inconfessável quando você diz, eu me aceito, eu me amo como eu sou e amo o que eu tenho, o pouco que eu tenho, o que eu tenho, eu passo a amar. Esse é complementando a pergunta da Vivi anteriormente. Perfeito. Ela também coloca aqui, né? Eu vou pedir assim para que vocês comentem. Ela coloca aqui tipo assim, uns pontos, né, que a gente precisa observar para lidar, né, com essa inveja. Aí o primeiro que ela coloca é assumir que competimos e descobrir as causas profundas dessa atitude. Para poder a gente confessar a inveja, a gente precisa também assumir que a gente está competindo e descobrir as causas, né, profundas desta atitude. Essa competição, até a irmã, ela dedica um capítulo, né, à comparação, né?
Sim. Né? A gente comparar e a gente tem a orientação que a gente a comparação tem que ser de nós para conosco mesmo, não de nós para com o outro, né? Então Nosso maior oponente somos nós mesmos, né? Nós mesmos. Então a gente assumir que compete. A competição era saudável também, né? A gente, né? Então a gente sabe que competir não há nada. É ruim quando a gente passa a não desmerecer o valor do outro, a gente não aceitar perder, né? Não aceitar ser menor ou menos eficaz em determinada área. Então, aí passa a ser, a competição passa a ser perniciosa. Mas a gente tem que assumir que somos competitivos, sim, e a gente precisa dosar esse sentimento de competição no sentido que ela seja saudável, né? Isso, então, assim, descobrimos a causa profunda dessa atitude. Nesse sentido, ela fala dessa competição que faz mal, nessa competição não saudável, vamos dizer assim. É bom lembrar que ela também traz no texto, logo no finalzinho, quando ela diz que a inveja ela é uma derivação também da lei de conservação. Então, você querer estar bem faz parte da lei. A conservação da espécie, a sua conservação pessoal, o seu progresso, né, depende disso, de você querer estar bem. Agora, o centro da sua observação não pode ser o outro. O centro da sua observação tem que ser você. E nisso, você tem que ser muito benevolente com você. Eu sei quais são as minhas limitações e eu conheço também todas as minhas qualidades, todas as minhas virtudes, né? E aí a irmã se verdadeiramente nos convoca a fazer esse abraço, né, interior e dizer, poxa vida, eu até agora, na minha caminhada espiritual, eu cheguei neste patamar, eu não tenho que estar invejando ninguém, né? O ponto de partida sou eu. Então, a partir de agora, eu abraço tudo que eu conquistei e eu vou abraçar também em mim todos os pontos que eu tenho de melhoria. Tudo aquilo que eu preciso melhorar, eu abraço e a gente junto vai conseguir chegar nessa perfeição possível, né? Para os seres espirituais que somos. Então, quando a gente reconhece isso vai nos dar uma paz, uma tranquilidade tão grande que a gente vai deixar de olhar para fora, olhar para o outro e voltar-se somente para a gente. Porque, no final das contas, Viviane e Janete, a gente só dá conta da gente. A gente não dá conta de mais nada. A nossa grande missão nesse mundo é dar conta da gente, cuidar da gente. É o que a gente precisa, né? Para que a gente alce aí condições melhores, vivências melhores, e a partir do momento que a gente esteja melhor, a gente tenha condições de dar a mão ao outro e ajudar o outro também. Nesses pontos que ela coloca, porque você já até resumiu aí na sua fala, então eu não vou ler todos, mas assim, um que eu acho interessante é que ela coloca assim: os erros decorrentes de nossas atitudes na inveja velada devem ser aferidos sem culpa, buscando reparação e olhar para o futuro, que eles sirvam de lições para não incorrermos naqueles mesmos desvios, né? Então, assim, é mais ou menos isso que a gente já estava falando, a gente percebeu, o que Janete percebeu ali naquele caso que ela contou, que ela descobriu-se invejosa, ali ela percebeu, não é? Ela assumiu, ela compreendeu, mas ela não se culpar, ela buscar transformar esse sentimento num sentimento bom, um sentimento que impulsione de alguma forma, né? É perceber que ali não é a Janete que estava falando, era o ego, né? Então, assim, é interessante como a irmã se coloca nessa situação da inveja, né? Da isenção de culpa, de a gente não estar se sentindo culpado, porque a culpa, ela maltrata muito, né, gente? Tudo que a gente bota a culpa no meio, a gente adoece. Sim. Isso é fundamental, essa lição, essa experiência que eu vivi, a qual eu agradeço demais, ela justamente foi isso, não me senti culpada, e ela me ajuda sempre, como eu digo,
como é um sentimento bem ferrenho, a mídia ajuda, né, colabora para que a gente tenha esse sentimento, a vida, enfim, e eu não vou dizer que eu não sinto, mas hoje eu consigo detectar esse sentimento. E eu realmente eu absorvo e realmente não me sinto culpada. Eu sei que é o ego que está fazendo, então, a partir dali, o aprendizado de melhoramento, de autoconhecimento, faz com que eu detecte e realmente eu desvie para outro sentimento. Então, é muito importante que a gente não sinta culpa, porque, como a Vivi disse, a culpa ela serve para você dizer assim: eita, errei. Você não estagiar na culpa. A culpa, quando você estagia na culpa, vem um remorso, vem sentimentos muito mal, né? Muito ruins. Então, a culpa Isso. serve para que você passe por ela bem rapidamente e que você saia dela. Então, você diz: eita, estou aqui, estou nesse terreno que não me cabe. Então, vou sair daqui, dou um pulo para cá e não é realmente, a gente não deve se sentir culpado por sentir nada de ruim, né? A gente tem que saber, como a irmã muito bem orienta, saber nomear esses sentimentos, saber por que sente, sobretudo por que está sentindo isso, e a partir dali a gente transformar, como a Fábia disse, esse estágio ele serve como um ponto de partida para que a gente mude e realmente redirecione esse sentimento. Eu queria trazer um outro ponto aqui, se for possível, que é o último o penúltimo que ela lista no livro. Ela diz assim: manter exames periódicos acerca das investidas da inveja em nossa conduta e tomar providências imediatas para a sua erradicação. É isso que a gente está. Não pense que é só você que teve catarses de inveja, não, viu, Janete? Já passei por isso também. Eu acredito, né? minha amiga. Foi doloroso, né? Passei por isso, passei uma semana difícil para poder entender e nomear, e depois ter a coragem de olhar para mim no espelho e dizer: poxa, isso foi uma crise de inveja. Mas, assim, passado a catarse, passado o auge assim, da emoção, olhar mais friamente para tudo o que aconteceu, né, o fato como um todo, e no final reconhecer as qualidades daquela pessoa, né? Porque na inveja está lembrado que a gente se sente melhor e não diminui o outro. Então eu fiz na minha catarse, eu fiz o inverso. Eu disse: poxa vida, eu estou reconhecendo aqui que o outro realmente tem as suas habilidades, as suas qualidades, né? Que normalmente a gente, quando está na crise da inveja, é só o eu falando ali o tempo todo, se eu sou melhor, né? Eu que mereço, isso era para mim, né? E aí, calado, esse momento em que o ego falou alto, eu disse: não, peraí, Fábia, realmente a outra pessoa realmente tem todas as suas qualidades e merece estar e desfrutar do que está desfrutando. Né? Então, esse conselho de Hermance nesse momento é muito, eu achei muito... A vigilância, né? Está vigilante. A vigilância, exatamente. Você não se deixar estagiar no momento da inveja, mas você passar a refletir mais friamente, passa por todo o processo, vive o que tem que viver, sente o que tem que sentir, dá o nome que tem que dar e depois reflete friamente sobre o que você está sentindo para encontrar as soluções adequadas. Tem um tema que a irmã não trouxe no capítulo, mas assim, como a gente já está terminando o tempo, não vai dar nem para aprofundar, mas o que eu acho importante trazer, que é a questão da energia, que quando a gente está com esse sentimento, ou que a gente está recebendo, né, do invejoso, né, a energia que se movimenta nesse tipo de sentimento. E a irmã bem fala aqui que a questão do auto-amor é importante e do amor, da prática do bem, né, que é muito importante para que a gente possa também estar meio que blindado, né, de toda essa energia. Porque a gente sabe que todo pensamento, ele gera uma energia, né? E a inveja, assim, bem diziam os antigos, né, os mais velhos, que a inveja pega mesmo, né?
Eu nunca acreditei nisso, né? Até um certo tempo. Depois eu comecei a ver que realmente... Nós, como seres espirituais que somos, nós temos essa capacidade de direcionar a energia para aquele ponto que a gente está focando. Né? Isso é que exatamente. a irmã, inveja ela não tem esse traz... potencial. ela não traz, mas... O famoso olho grande. Pois Olho é, gordo, mas ela né? não... Olho Pois é. gordo. Então, assim, quando você fala aí da vigilância, né? Eu acho importante, nesse momento que a gente reconhece como invejoso, da gente também tentar reverter, né? Esse pensamento, esse sentimento, mandar outras energias para a pessoa ou para a situação, até porque tudo que a gente dá para o universo, a gente recebe de volta, a lei do retorno ela é infalível, e quando a gente está nesse sentimento, muito na inveja doentia mesmo, a gente, além de adoecer o outro com, né, com a nossa energia, a gente está se adoecendo. Então, assim, é uma grande importância a gente também perceber que a inveja é um sentimento que nos adoece também, né? E adoece o outro também, né? Então, se a pessoa, como você diz, não está blindada, então isso é muito importante essa tua colocação, tanto para quem sente a inveja, e é uma boa orientação de quando a gente detectar isso, a gente redirecionar aquela energia ou fazer com que aquela energia se transmute, né? Transmutar a energia de inveja, a gente passar e emitir inveja boa para aquela pessoa, e para que nós também estejamos blindados de possíveis invejosos, que isso é muito natural também. Não é? Não é muito natural que a gente tenha pessoas que tenham inveja da gente, porque é um sentimento que rodeia todo mundo. Então, é bom que a gente também esteja preparado e a gente esteja sempre vibrando no bem, pensando no bem, em oração, como disse Jesus, orar e vigiar, para que a gente não receba, porque são energias que realmente adoecem e fazem muito mal. A inveja é um sentimento bem poderoso, uma energia que realmente tem muito poder, a gente vê isso, né? Mas eu lhe digo uma coisa, quando você parte para entender o que você sente e você fecha esse ciclo num equilíbrio, essa energia ela se dissipa. Ela se dissipa, né? E você entra num equilíbrio tal que, assim, acredito, nenhuma energia negativa vai te atingir, nem você vai ter mais a capacidade de gerar energia tal, uma vibração ruim, para atingir o outro, porque você se voltou para você, para entender você. Né? Isso gera um equilíbrio emocional, um equilíbrio energético muito grande, capaz de te trazer paz e tranquilidade. Né? Por isso que a irmã, o tempo todo, está nos alertando. A gente precisa se conhecer. A gente precisa se observar. Né? O nosso grande, a gente precisa se amar. E nós somos o nosso grande aliado. É verdade. Somos o nosso maior competidor e o nosso grande aliado, né? É bem paradoxo, mas somos com certeza. Esse é o paradoxo da vida. Gente, a gente terminou aqui nosso tempo, né? Assim, eu queria novamente agradecer por vocês estarem conosco, agradecer o pessoal de casa que está assistindo. Lembrar que aos domingos temos atendimento lá no GESP. Se você está precisando de um atendimento, eu vou colocar aqui o telefone do GESP na tela, é 819-9538-3498, e você pode estar agendando esse atendimento. Temos temas maravilhosos aos domingos nas nossas palestras. Se você nos acompanhar nas redes sociais, vai saber o tema de cada domingo. Já divulgamos o tema do mês de fevereiro agora, já está tudo lá. Aí você pode se programar para dar uma passada no GESP, conhecer a casa e participar conosco. Jonete Fábio, eu agradeço a participação e até a próxima, né? Se Deus quiser. Até a próxima a você e a todos os internautas que estão aqui nos acompanhando também. Um forte abraço. Nós é que agradecemos e é sempre um prazer, eu repito, estarmos juntos. E até a próxima. Espero que em breve estejamos juntos novamente. Tchau, tchau, pessoal. Deixa o like aí, viu? Obrigada. Tchau, gente.